O título que eu pus é: o que podemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Pesquisei na Bíblia passagens que falam de pessoas cheias do Espírito Santo. Ali já. A resposta é nada. Não há nada que a gente possa fazer, porque o Espírito Santo, Jesus disse para Nicodemos, é como o vento, e a palavra é a mesma em hebraico, espírito e vento é a mesma palavra. A gente não pode engarrafar o vento, a gente não pode pôr Deus dentro de uma caixinha. Então não há nada que a gente possa fazer para convencermos o Espírito Santo a fazer alguma coisa, convencemos Deus a fazer alguma coisa. Mas tem coisas que a gente pode fazer, e quero trazer algumas informações que foram importantes para mim nesses 50 anos de crente. Quero compartilhar com vocês. Começo uma palavra amorosa do pastor da minha juventude, que dizia assim, que ser cheio do Espírito Santo é como ser humilde. Aqueles que acham que são, geralmente não são, e aqueles que não acham que são, geralmente são. Então eu, por mim, acho que eu não sou. Pode passar para o próximo ali. Quando nós fomos para Angola a primeira vez, o nosso lema era 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, e esse desenho aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são uma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então tem um que planta, que semeia, e o outro que já colhe, alguém que rega no meio. Mas é Deus quem dá o crescimento. Então a gente pode arregaçar as mangas, trabalhar um monte, mas se Deus não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. E como é que a gente pode convencer Deus a fazer a sua parte? A gente só pode pedir. Então essa é a primeira palavra que eu pus ali. A gente só pode pedir. Lembrei de uma história que estava um tempo atrás nos memes do Instagram. Pode passar para a próxima ali. Aí, ó. A oração poderosa da segunda-feira. Querido Deus, até agora o meu dia foi bom, não falei mal de ninguém, não perdi a paciência, não fui orgulhoso, maldoso, invejoso, chato e nem irônico. Controlei minha raiva, não reclamei, não praguejei, não gritei, não tive ataques de ciúmes, não tomei nenhuma bebida alcoólica, não fumei, também não cobrei nada fiado, nem no cartão de crédito, também não fiz nenhum carinho novo no Magazine Luiza. Mas peço a tua ajuda, Senhor, porque daqui a pouco está na hora de eu levantar da cama, e daí eu realmente vou precisar de ajuda. Então essa é a ideia da nossa vida diária com o Espírito Santo, que a gente levante de manhã e peça ajuda para o nosso dia a dia. Volta lá no slide anterior. Por isso que eu pus Atos 1:8, vocês devem saber de cor: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é sinônimo de crente. Nós só podemos ser crentes, viver como crentes, com o Espírito Santo dirigindo nossa vida. Ele está presente desde que nós entregamos nossa vida a Ele. Por isso eu pus o versículo seguinte ali. Não, ainda não. Tem o versículo que era na página seguinte, em que Jesus diz que quem me ama guardará minha palavra, meu Pai e eu viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo nada mais é do que Deus presente na gente, não é? Deus se tornou visível em Jesus. O tempo que Jesus passou aqui na terra foi para mostrar como é que Deus é, e Deus é invisível no Espírito Santo, presente dentro da gente. Então a gente, de manhã cedo, quando levanta, peça para Deus essa ajuda que a oração poderosa aí da segunda-feira fala, não é? Eu preciso de ajuda para o meu dia a dia. E durante o dia, lembre disso. Qualquer atropelo que dá, qualquer dificuldade que dá, peça ajuda. O Espírito Santo está sempre atento, ouvindo a nossa voz. Então, não é possível ser crente sem o Espírito Santo ajudar. Não há força na gente, não há poder na gente para dar fruto para a vida eterna. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Não há poder em nós para transformar vidas. Por isso nós escolhemos esse lema e o desenho quando a gente foi para Angola. Assim, foi um choque para mim a primeira vez que eu fui para lá. Já no avião do meu lado sentou um pastor angolano. Começamos a conversar e ele disse: olha, eu passei agora uns dias no Rio de Janeiro e eu vi o que nós angolanos podemos fazer como missionários do Brasil. E eu disse: mas está tudo errado, eu que estou indo para lá para ser missionário, não é que eles estão falando de vir para cá para serem. Mas depois eu entendi. Eu, com essa cara de alemão, subi os morros do Rio. Eu posso até subir, mas não sei se eu vou descer. Mas ele, como africano, vai, sobe e desce. Então Deus é que tem a visão geral do xadrez, do jogo, e pode remanejar as peças para cá e para lá e fazer o seu trabalho. Nosso privilégio é poder acompanhar o que Deus está fazendo. Então, o que a gente pode fazer é pedir.
e não atrapalhar. Deixa Deus fazer e não atrapalhe. E fique acompanhando com esse privilégio. Às vezes, no terceiro texto ali, às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois de ser batizado por João Batista, e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para a tentação. Qual é a finalidade? É como uma tempestade que balança a árvore e força a árvore a lançar raízes mais profundas. Se tudo está sempre às mil maravilhas, a gente fica frouxo. O vento nos ajuda, nos força a lançar raízes mais profundas. Então, Deus nos faz, às vezes, passar por momentos de tribulação, de dificuldade, para a gente lançar raízes mais profundas e confiar nele. Nós estamos assistindo de novo a série The Chosen, e achei muito legal quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para irem nas aldeias e falar dele, pregar, curar doentes, expulsar demônios. E um dos discípulos, que é o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago pequeno, que eles falam, ele é coxo, ele tem uma perna, ele puxa uma perna. E daí ele pergunta para Jesus: como é que eu vou falar para os outros que você cura se você não me curou? E aí Jesus diz para ele que é fácil eu te curar, eu posso fazer isso agora mesmo, mas você falar para os outros de como Deus sustenta você com a perna desse jeito vai fazer mais diferença. Então, na dificuldade, Deus mostra o seu poder com a gente e a gente consegue ficar firme na nossa vida interior, apesar das circunstâncias às vezes não serem do jeito que a gente gosta. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pedir. No caso da tentação, pedir para que a gente fique firme, como diz o Pai Nosso, não é? Não nos deixe cair em tentação. Está na oração do Pai Nosso, e a gente repete essa petição, para que Ele não nos deixe cair na tentação, mesmo que a gente tenha entrado nela. Então, essa é a primeira resposta aqui. E essa palavra, serão minhas testemunhas, não deve ser uma coisa muito complicada. Quero contar para vocês uma história que me marcou bastante. Lá da África, eu fui num congresso de editoras cristãs. Então, eu trabalhava lá com a intenção de fundar uma editora, e aí me convidaram para uma reunião no Quênia, com várias editoras africanas presentes. E tinha um palestrante que fez logo a primeira palestra, que era um pastor da República Tcheca, um país pequenininho no meio da Europa, entre a Áustria e a Alemanha, a República Tcheca. Eu pensei que esse cara está fazendo aqui, nós estamos na África, não é? Mas daí ele contou a sua história, ele veio para isso. Ele diz: olha, eu na faculdade, na universidade, ninguém crente na República Tcheca, naquela época ele disse assim, tinha mais prostitutas do que crentes do país inteiro, e tão poucos crentes que tinham. E nós tínhamos um aluno na classe de 20, mais ou menos, que era da Zâmbia, que veio fazer faculdade com a gente na República Tcheca, um rapaz da Zâmbia. E esse rapaz começou a falar de um para outro, que Jesus transforma vidas. Só isso, Jesus transforma vidas. E assim, sem prestar muita atenção, foi se convertendo um e convertendo o outro. Só o líder da classe, que é esse palestrante, não é? Ele só quer saber de bagunça, de confusão e universitário, não é? Então, ele começou a brigar com esse cara, até que um dia a noiva dele disse, a namorada dele, o rapaz falou para ela: Jesus transforma a vida, e a namorada disse: eu quero já. E ele orou com ela, orou com ela, e no dia seguinte ela era outra pessoa. E daí o rapaz olhou e disse: eu também quero. Aí quando ele foi ver, todos os 20 já estavam convertidos, ele era o último na sala, por causa de um rapaz da Zâmbia, que só dizia isso: Jesus transforma a vida, e a vida dele mostrava isso. E o testemunho dele, testemunha é isso, não é? Falar do que aconteceu com você, do que você viu, e aquilo foi mexendo com as pessoas. Daí os 20 da sala pensaram: o que a gente pode fazer agora? Que nós estamos todos crentes, o que Deus quer conosco? E eles aí lembraram que a versão da Bíblia que eles usavam era de 1600 e alguma coisa, e quase ninguém mais entendia o que estava escrito ali. Então eles entenderam de Deus que estava na hora de fazer uma nova tradução da Bíblia. E os 20 alunos daquela sala, que era não sei o que, engenharia, se uniram para fazer uma nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. E começaram, trabalharam. E aí ele foi contando como é que foi para preparar esse texto, publicar esse texto, fazer 25 mil cópias para vender, para juntar dinheiro, para financiar, etc e tal. Um zambiano que falava isso: Jesus transforma vidas, transformou um país inteiro. Então nós também podemos, nós não, mas nós podemos nos dispor para Deus fazer, através da gente, o que Ele quiser fazer. Estamos à sua disposição. Então o segundo ponto que eu pus ali, pode virar a página, depois da oração de poder aí, nós devemos obedecer.
esse texto que eu já mencionei, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai virá e faremos nele morada. O Espírito Santo é Deus presente em nós, mas ele precisa que a gente guarde a sua palavra. Então, tanto na Bíblia, a gente tem em mãos, ou no telefone, na leitura diária, vai aprendendo, vai pondo em prática, como também naqueles toques do Espírito que ele vai nos dando durante o dia. Por exemplo, antes de ontem, tivemos visita em casa, uma missionária que trabalha em Moçambique, vocês conhecem a Adriana, esposa do Didi, que é membro da Igreja de Monte Sião. Passou lá em casa na sexta-feira, e daí no sábado ela ligou: Úrsula, vamos sair. E dá uma volta, aí foi uma chamada, não é? E as duas sumiram e voltaram só depois estava escuro. Eu pensei, cadê minha mulher? Mas Deus pôs no coração dela passar a tarde com a missionária. Então, os toques que o Espírito põe no teu coração, de dar tempo para as pessoas, podem fazer muita diferença. E toques do Espírito em relação à consciência, o Espírito Santo está aí para isso. A tarefa dele é nos chamar a atenção quando alguma coisa está errada. Minha esposa fala assim: olha, aqui tem cheiro de rato morto. Sabe como é que é cheiro de rato morto? Atrás do armário em algum lugar. Alguma coisa está errada, tem que arrumar, tem que achar o que está arrumado, o que está errado e tem que arrumar. Então, essa tarefa aqui, que a gente seja atento à voz do Espírito e ponha em ordem o que está errado, endireita a tua vida, irmão, porque isso é indispensável na vida cristã. Então, a segunda lição é essa: nós não podemos obrigar o Espírito Santo a nada, mas nós devemos obedecer. Podemos pedir, nós temos feito isso esses 40 dias aí, são 30 ainda, mas podemos pedir sempre de novo e obedecer. Não é podemos, é devemos mesmo. Daí pesquisei em Atos, no livro de Atos, achei 10 passagens que descrevem pessoas cheias do Espírito Santo. Como é que alguém que é cheio do Espírito Santo? E aí tem algumas respostas, podem puxar ali a página 3. Tem vários sinais, eu procurei evidências. Puxa mais um pouco. Eu puxei ali evidências de pessoas cheias do Espírito. Então as passagens vou ler rapidamente aí. Em Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então algumas pessoas que acham que evidência é falar em línguas, mas se você ler o versículo seguinte, você vai ver que o milagre não estava na língua, o milagre estava no ouvido, porque cada um dos que estava ali ouvia na sua língua. Então havia aí um programa de tradução automática do Espírito Santo no ouvido de cada um dos que ouviu a mensagem, e 3.000 foram batizados naquele dia. Daí no sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e assim por diante. Daí os discípulos foram presos, a igreja orou, o chão tremeu, mas esse não foi o sintoma, a evidência, o sinal de que estavam cheios do Espírito Santo. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Saíram com coragem e com ousadia para pregar a palavra de Deus. Daí no capítulo 6 foram escolher os diáconos, escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E um desses 7 era Estevão, versículos 75. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então ele disse e começou a fazer o sermão para os ouvintes ali. Daí quando Paulo ficou cego, depois de encontrar com Jesus a história para Damasco, ficou hospedado na casa de um irmão lá em Damasco, e Ananias foi enviado por Deus para falar com ele. E daí Ananias veio e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E aí logo em seguida ele proclamava Jesus nas sinagogas. Depois Barnabé foi para Antioquia para ajudar a igreja que tinha começado lá. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e exortava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Depois Paulo e Barnabé saíram juntos para a viagem missionária, e em Chipre encontraram um mago que quis atrapalhar o trabalho deles. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para ele, mas disse: ó filho do diabo, fique cego. E aconteceu ali um milagre desse homem ficar cego. E por último, os discípulos cheios do Espírito Santo lá em Antioquia ficaram cheios do Espírito Santo e de alegria. 10 passagens que descrevem pessoas cheias do Espírito Santo. Vejam as palavras que eu
sublinhei aqui, que eu colori ali diferente. Pentecostes começaram a falar, Pedro começou a, o Espírito Santo começou a pregar, oraram e saíram para pregar com ousadia. Os sete diáconos encarregados do serviço, depois de ser o Espírito Santo, disse o sermão dele, e nas sinagogas Paulo proclamava Jesus, Barnabé exortava a todos. Paulo disse: qual é a evidência de pessoas cheias de Espírito? É ter coragem para abrir a boca, para falar de Jesus, das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Tem algum encontro, surgiu oportunidade, ou você pode criar a oportunidade e você falar de Jesus. Então, não há sintomas assim fantásticos de pessoas cheias de Espírito. Tem o milagre das línguas em Pentecostes, tem o milagre do homem que ficou cego, mas as oito passagens, ser cheio é ter coragem para falar de Jesus. Ter ousadia. Pode usar uma camiseta que é o Rogério, não é? Que ajuda bastante, já chama, já puxa a conversa, não é? Meu filho Andrés também gostava de usar camisetas assim chamativas. Outras circunstâncias que aparecem, aproveitá-las para falar de Jesus. Então, se você ora assim: Senhor Jesus, eu quero ser cheio de Espírito, Ele vai dizer: para quê? E você vai dizer: não, eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero servir, como está lá em Atos 6, nos diáconos, eles foram encarregados do serviço, não é? A disposição para o serviço. Então, a terceira coisa que a gente pode fazer para ser o cheio do Espírito Santo é nos dispor para o serviço. E Ele vai nos usar nas coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso dia a dia. A vida vai passando e você olha para trás e você vê quantas oportunidades que aconteceram e quantas você pode aproveitar. E Deus vai usando você para abençoar outras pessoas. E em quarto lugar, vira a página de novo, nós podemos cantar. E o texto que mais é legal em relação a ser cheio de Espírito é esse aí, Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21, a 21, na verdade. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo que nosso Pai, Deus e Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu gosto muito quando a Regiane organiza um dia assim de cantoria. Lamentei muito que 2 semanas atrás eu não pude estar aqui. Eu fui na Bienal em São Paulo lançar o livro na sexta-feira à noite, no sábado eu estava de volta no caminho para cá, então não deu para participar. Mas ano passado aquele encontro que teve foi muito bonito. Quando a igreja canta é tão gostoso, e nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Não encher a cara com bebida alcoólica, não se embriaguem, não é? Mas a comparação é assim como o vinho toma todo o nosso ser, controla o nosso ser, enche a cabeça de torpor, assim o Espírito Santo pode nos encher. Como é que a gente faz isso? Cantando, não é? Hoje em dia é tão fácil, pega o celular, eu de manhã quando vou lavar a louça, arrumar a cama, essas coisas assim, eu já ponho ali a música e fico ouvindo a música. Durante o dia também, às vezes eu ligo. É tão fácil hoje em dia, está tudo no YouTube, não é? Você pode pegar uma sequência e vai emendando uma coisa na outra e vai enchendo a música, o coração com música. E a série The Chosen que eu mencionei, você pode assistir à noite ou no telefone ou na televisão e seguir. Já tem 4 temporadas da vida de Jesus com os discípulos, é muito legal, enche o coração com coisas que tem a ver com a gente, com a nossa fé cristã, com o cristianismo. Cantando, louvando, dando sempre graças a Deus por tudo que Ele tem posto na nossa vida. Tem gente que está sempre reclamando: ó vida, ó azar, não é? Mas não deve ser assim. Tem tanta coisa boa, como o Rogério falou, tanta coisa boa que a gente tem para agradecer a Deus no nosso dia a dia. Então seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa grata, que está sempre agradecendo as coisas boas que Deus pôs na nossa vida. Nas nossas rodas de conversa devia ser assim. Não no futebol e política, que só separa, mas coisas de Deus, não é? Eu tenho me conscientizado disso. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio. Isso é igreja. Então eu tenho gostado de ver quando a gente está com amigos aqui ou em Curitiba, ou sei lá onde Deus coloca a gente, as conversas giram em todas as coisas de Deus, do dia a dia, da leitura da palavra ou do que vai acontecendo. Cada reunião é uma igreja. É muito gostoso de ver isso. Então tente praticar isso nas conversas do dia a dia. Política pode ser assim, ou futebol, um começo de conversa, mas depois vira a chave e começa a falar de coisas de Deus.
E por fim, sujeitem-se uns aos outros. Em Filipenses, Paulo diz: considerem sempre os outros como superiores a si mesmo, no temor do Senhor, sabendo que eu não sou ninguém, eu sou zero, porque eu fui salvo pela graça. Eu sou pecador que foi resgatado. Então, quem sou eu para achar que eu sou melhor que ninguém? Então, sujeitando-nos uns aos outros, a gente também põe a atitude certa de sermos usados pelo Senhor. Então, tá aí 4 dicas que a gente pode fazer. Não vou dizer assim, para ser cheio, como eu disse no começo, aquele que se acha cheio geralmente não é, né? Mas para sermos usados pelo Senhor, não é? Circunstância de dificuldade, de tentação, de atropelo, de constrangimento, peça ajuda. Trabalho emperrou, computador emperrou, peça ajuda. No seu trabalho, no dia a dia. Em segundo lugar, obedeça. Quando vem um toque do Espírito, quando tem cheiro de rato morto, obedeça e põe em ordem. Disponha-se para servir, não é? Eu quero servir, estou à disposição, estou aqui para ser usado pelo Senhor. E em quarto lugar, encha o seu dia a dia com música, com gratidão, com alegria, com atitude de sujeição uns aos outros. Lembrem sempre que o verbo está na voz passiva. Deixem-se encher. Não é a gente que se enche. A gente não é sujeito. A gente é objeto, receptor. Então, a gente se dispõe e ele enche. Não é nada que a gente possa fazer para que isso aconteça. Mas a gente pode dizer: olha, Senhor, me enche, eu quero ser usado por Ti, quero estar a teu dispor para Te servir. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja. Pastor, falar o final é assim.